Fala pessoal, quem está falando aqui é o Pedro Estigarribia e hoje estamos no Café Terapia. Sim, gente, Café Terapia. Hoje temos um tema que eu tenho certeza que você, mulher, não só vai achar esse tema necessário, como vai ser fundamental para você, tá? Saúde íntima da mulher. Estamos aqui com uma especialista, tá? Estamos aqui com ela. Ela vai falar um pouco, não só. Primeiro, ela vai falar um pouco sobre quem ela é, como foi que surgiu esse interesse, que é a Cristina. E aí depois a gente vai desenvolver alguns temas, algumas perguntas que eu tenho certeza que hoje, qualquer dúvida que você tenha, você vai conseguir aí desmistificar esse assunto, tá? Mas você pode deixar também lá, ó, perguntas que depois a gente pode repassar para ela. Pode ir lá também todas as nossas redes sociais. A gente vai deixar as redes sociais também dela aqui, tá bom? E Cristina, muito obrigado, tá? Pela sua participação aqui hoje. Eu primeiro queria que você se apresentasse, falasse sobre a sua carreira, sobre a sua trajetória, depois para a gente começar a falar sobre os temas. Ai, muito obrigada, Pedro. Eu que agradeço por estar aqui mais uma vez com você, nesse assunto e falando sobre essa pauta que é tão necessária, né? Cada vez mais é um assunto que se torna muito necessário. Então, para quem ainda não me conhece, meu nome é Cristina Catermol, eu sou fisioterapeuta dermatofuncional e uroginecológica. Eu trabalho hoje com mulheres que sofrem de patologias da saúde da mulher, patologias íntimas, e também trabalho com toda a parte de estética, trabalho com a parte facial e com a parte corporal. Mas hoje nós estamos aqui para falar de saúde íntima, né? Então eu atendo essas mulheres que estão geralmente passando, né, pela menopausa, são mulheres que estão ali na menopausa e estão tendo o seu corpo transformado por essas mudanças. Então, são mulheres que precisam, sim, primeiro se entender, né? Entender a sua nova realidade, os seus novos desafios. Então, elas chegam para mim tentando entender, porque muitas nem sabem o que têm. Então, essa é a minha missão, né, lá no consultório. É levar informação e tratamento para essas mulheres. Tá. Quando você fala, né, dessa evolução, que elas vão passando, essa transformação, a mulher, né, eu tô falando como homem, pelo não só conviver com mulheres, né, sempre convivi com mulheres, mais com mulheres a minha vida inteira, porque minhas irmãs, mãe, enfim. E hoje com o Projeto do Leste, né? Pelo que eu entendo, a mulher ela passa, na verdade, por diversas evoluções, né? Vai passando, são os hormônios, as transformações. E me parece que para o homem é um pouco mais simples posso falar como homem, essas mudanças, e para a mulher parece que é um pouco mais complicado ir entendendo. Aí quando a gente está falando de etapas, eu queria que você falasse como é que é essa etapa, uma das primeiras etapas da mulher começar a se descobrir e depois, e como é que é essa transformação da mais nova e chegando à fase mais madura e chegando a uma fase mais velha. Sim. Na realidade, a mulher ela já começa, né, desde muito jovem com todas as transformações. Então, começa, né, lá na infância mesmo, da infância, né, a mudança, né, da infância para a adolescência com a primeira menarca, né, com a menstruação, e ali a mulher ela já passa ali por várias questões hormonais. Então, ela já tem que tentar entender o corpo dela já desde muito jovem. E aí, após essa transformação, né, dessa mudança do corpo, dos hormônios e esse entendimento também, né, da primeira menstruação, ela passa, após esse ciclo, por uma gestação.
E aí, também, com a gestação, ela tem aí várias mudanças, né, ao longo aí da gestação, várias mudanças hormonais, várias mudanças no corpo, né, no psicológico, que também, né, precisa ser muito alinhado, né, nesse momento. E aí ela passa por uma gestação, tem essa mudança e retorna. Às vezes passa por outra gestação, tem essa mudança e retorna. E ali, depois, né, dos 35, 40 anos, ela já começa numa nova fase ali de entrar ali na menopausa. Cada vez mais a menopausa cada vez está acontecendo mais cedo, né, no corpo das mulheres. Então ali ela já começa com uma outra preparação. Então ela teve a primeira mudança na menstruação, teve a sua segunda mudança da gestação e depois ela vai para uma outra fase que é da menopausa. A pré-menopausa e a pós-menopausa. Então, são mais duas fases. Então, assim, ao longo da vida da mulher, ela passa por várias fases. E essas fases, elas muitas vezes elas não são bem informadas para essa mulher, porque, infelizmente, nós não temos essa divulgação dos nossos sistemas de saúde para preparar essa menina que está passando por essa mudança no corpo lá na infância, depois para essa mãe que também sofrerá com várias mudanças. Então, o corpo, né, de uma gestante, né, ela tem mudanças significativas, que inclusive hormonais, que às vezes elas não, na maioria dos casos, não estão preparadas para o pós-parto, né, e até mesmo pela gestação em si. Porque é muito tem muito essa glamorização. Isso. Tem muito isso ainda nessa questão da gestação e a gente acaba não preparando essas mães pelo que ela realmente vai enfrentar. Essas mudanças hormonais, né, antes do parto, pós-parto. E depois, com a ida da menopausa, essa mulher ela também começa a sofrer várias alterações. Ela começa a perder, por exemplo, o estrogênio. E com essa perda desse estrogênio, ela tem mudanças assim muito bruscas no corpo dela. Vai desde uma simples hidratação do cabelo até um ressecamento vaginal importante, que, se não tratado, pode ter assim sérios comprometimentos, né, na parte da saúde íntima. Então, assim, são muitas informações que precisam ser faladas e a gente precisa quebrar muito esse tabu, porque já começa lá na infância a gente não tendo essas informações. Sim, você falou uma coisa muito interessante que eu estou lembrando da minha infância e juventude, né? Porque eu tenho duas irmãs. E eu lembro até hoje, minha mãe, ela é uma pessoa que veio do interior da Paraíba, então, assim, não teve... Pessoa mais matuta, então, pessoa mais, assim, com questões de conhecimento no geral, então, assim, mais... Não teve orientação, então também eu lembro até hoje quando a minha irmã, ela teve a primeira menstruação, estava em casa, que ela tomou um susto, né? E aí chamou minha mãe. E a única coisa que minha mãe fez foi lá e entregou para ela como se chama? Absorvente. Um absorvente. Entregou e tipo assim, tá, ó, isso aí, você tá menstruada e isso vai acontecer agora uma vez por mês. Foi a única coisa foi a única informação. Mas a gente mesmo, acho que agora me parece que está mudando um pouco hoje em dia, né? Mas hoje eu tenho 39 anos, há 25 anos atrás, 30 anos atrás, eu acho que era um pouco mais difícil ter esse tipo de conversa, ainda mais essa conversa mais aberta, né? Eu acho que tinha muito medo de falar dessa parte mais íntima, porque eu acho que a primeira coisa que a gente pensa, mas vai começar a falar sobre isso, vai começar a acontecer perguntas mais íntimas. Então, eu acho que os pais ficavam mais... Peraí, vamos tentar empurrar com a barriga, até acontecer.
E aí eu acho que... E é daí que acaba vindo informações externas, né? Eu posso estar falando... Eu tô falando pela minha percepção, né? Informações externas, de amiguinhas, de outras pessoas. E dentro de casa mesmo não recebi essas informações. E aí mudanças sem entender, e aí a gente vai, aí a mulher ela vai evoluindo, não entendendo muito bem, né, o que está acontecendo com o corpo, e essa é a minha percepção. E aí imagina crescendo, e aí depois quando cresce, até quando a gente se conheceu, quando eu falei, né, que eu achava que o tema de saúde íntima, eu, na minha ignorância, achava que era um papo mais aberto, que a mulher conseguia falar de forma mais tranquila. Porque o homem, de fato, não gosta de falar isso. Mas aí eu conhecendo você naquele dia, na palestra e tudo, eu vi que, na verdade, é um tabu também para a mulher ela chegar a falar da parte íntima dela, né? Eu acho que é só com uma amiga bem, bem íntima mesmo, ou de repente com a médica. Tô falando besteira? Não, é exatamente isso. Na maioria das vezes, nem com as amigas, porque a primeira coisa que uma mulher, né, que sofre, né, que está passando indo, né, pela questão na menopausa, essa mulher que está passando ali pela incontinência urinária, o ressecamento vaginal, ela tem vergonha de se abrir, tem vergonha, porque a gente tem uma sociedade em que as mulheres elas são muito cobradas. Quando a gente fala, né, das mãezinhas, das mães que estão ali passando por toda essa mudança ali do seu corpo, as mães elas são o tempo todo cobradas pelo seguinte: isso não é prioridade, você agora não é prioridade, você tratar disso agora não é prioridade, prioridade é o seu filho. E sim, a gente precisa ter um outro olhar para essas mães, porque essas mães, elas às vezes elas se olham no espelho e não se reconhecem mais, não só pela questão do corpo, né, da flacidez, das manchas, mas também pela questão hormonal, pela desordem hormonal que acontece com a gestação. Então, essas mães elas precisam ser mais bem preparadas. E essas mães elas têm vergonha de falar que não estão se sentindo bem, não estão felizes, que por mais que está ali com o seu bebezinho, né, que elas estão ali naquele momento, né, que é muito importante para a vida da mulher, mas às vezes ela não está feliz e ela não consegue se abrir porque a gente tem uma sociedade e às vezes, né, o próprio parceiro ou a própria família cobra muito. Isso não é prioridade, o seu cabelo não é prioridade nesse momento, o seu corpo não é prioridade. E sim, é saúde mental. Essa mulher ela precisa estar bem para cuidar dos seus, né? E quando a gente vai, né, pela questão dessa mulher que está passando pela menopausa, que ela tem também o corpo muito modificado, né, a parte íntima muito modificado, e aí a gente fala... A primeira coisa, quando a gente fala de saúde íntima na menopausa, a gente pensa muito, né, na questão da incontinência urinária, porque a gente tem ali um afrouxamento, né, da musculatura, uma atrofia, e aí a gente acaba, né, querendo ou não, tendo, né, a incontinência urinária, essa mulher, e é muito vergonhoso para ela assumir, às vezes, para a própria amiga. Então, é uma vida limitante, porque elas ficam com medo, né, de se urinar e com vergonha da pessoa que está do seu lado sentir o odor da urina, e elas acabam se isolando. E também os profissionais, né, também da saúde, às vezes ela vai buscar uma ajuda profissional, e o profissional acaba falando: não, é assim mesmo, é normal você perder a urina com a idade. E isso tem mudado, principalmente com a saúde integrativa, porque a gente tem, né, olhado, né, o paciente como um todo. Tem mudado muito, graças a Deus, mas ainda acontece. Acontece do profissional virar e falar que é normal. E aí, como é normal? Então, eu tenho que viver perdendo urina, eu tenho que viver com esse medo. E não é normal. E assim, e é muito legal, e hoje a gente na Leste, a gente está justamente levando essa informação, não só nos podcasts, mas nas palestras e também na coluna, né, mensal da revista que a gente tem falando, levando informação. E isso é muito importante, né? Você levar... E a gente vê muito isso também nas palestras, né? Como que as mulheres se identificam. E, no final, sempre vem uma e fala: eu sofro com isso. Inclusive,
Inclusive, eu estava aqui na palestra e já estava assim, me segurando com vergonha, que eu já tinha que ir no toalete para ver se estava tudo ok. Então, isso é uma realidade de mulheres cada vez mais jovens. Então, a gente está falando da mulher da menopausa, mas aquela mulher também que teve 2, 3 gestações, ela também sofre com isso, né? Com essas questões da saúde íntima. Tem incontinência urinária. E, às vezes, nem sabem, né, o que Entendi. tem. Você estava falando sobre isso, da mulher entrando na menopausa cada vez mais jovem. Isso tem a ver com a mulher ela está menstruando cada vez mais jovem também? Também. Assim, ainda não se sabe ao certo, né? Assim, tem várias teorias, né? Por que isso está ocorrendo. Então, se é, de repente, pela parte nutricional, ou se, de repente... Enfim, tem várias teorias que envolvem isso, mas é uma realidade. Então, a mulher ela tá menstruando, tendo a primeira menarca mais jovem, e também as mulheres estão entrando na menopausa mais precocemente também. Então, hoje, uma mulher de 40 anos, né? Eu também tenho 39, estou quase com 40 anos, e às vezes uma mulher de 40 anos ali no auge ali né, de tudo, já está entrando ali na menopausa precocemente. Então, e às vezes, assim, super ativa, trabalhando e aí tendo ainda que viver com essas questões de tudo isso que a gente está falando aqui, de ressecamento vaginal, de candidíase de repetição, pela mudança ali do pH, do canal vaginal, atrofia, enfim, todas essas mudanças, hidratação, e aí, né, hidratação do canal vaginal, hidratação da pele, do cabelo... E essa questão mental também, por conta dos hormônios. A menina mais jovem, você falou muito sobre a questão da gravidez. Quais são os... eu não vou... Não é sintomas. Quais são as causas que a gravidez ela faz com que depois que a mulher ela tem um filho e... Isso, o que muda no corpo dela? Tanto se ela tiver via cesárea ou se ela tiver parto normal, porque obviamente pelo meu entendimento parece que é completamente diferente, mas a mudança pode acontecer mudanças tanto hormonais como na própria parte íntima, né? Sim. Assim, tem algumas mudanças, tanto do parto, né, normal quanto da cesárea, mas o que, independente, né, de qual via seja, essa mulher ela sofre, por exemplo, com essas questões hormonais, por exemplo, com as manchas, né? Então, assim, a gente tem uma mudança ali, né, da melanina, né? Um processo ali muito grande dos melanócitos que ficam muito ali aflorados e ela vai ter, pode ter um aumento do melasma, as áreas, né, como axila, virilha, ficam mais escurecidas, ficam bem escurecidas. Isso é muito ruim para a mulher, né? Se ver naquele momento, né, que já é um momento assim, bem delicado, essas mudanças no corpo dela. Ela, dependendo, ela pode ter um ressecamento mais importante, ou seja, do cabelo, ou pode ser o contrário também, o cabelo pode ficar mais oleoso. Quando ela tem essa distensão, né, do tecido, né, por conta mesmo do crescimento ali uterino, e aí o abdômen, né, aumenta, e essa distensão, após o parto, por mais que esse tecido ali ele tenha uma memória muscular, no caso das mulheres que já, né, malham antes do parto, antes da gestação, já tem essa memória muscular, esse tecido ele acaba não voltando por completo, porque você perde estrutura, né? Você tensiona muito depois para voltar. Então, essas mudanças estéticas também são muito importantes para essa mulher. Então, pode ter estria, e aí vem a flacidez mesmo por conta pós-gestação, e eu atendo muitas mulheres no consultório que me procuram por conta dessa flacidez pós-gestação. E aí é muito engraçado porque ela tem aquela musculatura ali ok, mas aquela pele
tá ali. Então ela senta e fica com aquele excesso de tecido. Isso é algo que incomoda muito essas Entendi, mas essas incomoda mais pela parte estética, ou sentem alguma coisa diferente? Não, então, aí a gente pode pensar, se sentir pela questão, às vezes, da cicatriz, então a cicatriz pode incomodar, até mesmo a questão do parto normal pode incomodar, mas levando para essa parte estética, são fatores que, né, não só as manchas, como a flacidez, é algo que incomoda muito. Mas a flacidez, ela é inevitável, assim? Ela vai acontecer ou não, ou só com algumas, ou grande parte? Não, assim, grande parte, sim, né? Assim, claro que a gente tem ali aqueles 10% que tem uma genética muito boa. Então, às vezes, tem acabam tendo essa retração melhor pós-parto, né? Mas, na maioria das mulheres, isso ocorre, né? Eu tô lembrando da mãe do meu filho, quando ela estava grávida, ela tinha muito receio disso, né? E aí eu lembro que a gente comprava um creme que ela passava, era um creme até um valor, na época era até um valor bem mais alto do que o normal. Não, obviamente que eu não vou lembrar qual era o creme, mas ela passava bastante disso, sempre, todos os dias, né? Passava bastante para que isso não acontecesse. De fato, não aconteceu. Assim, existe produtos assim que podem acabar evitando mesmo, ou independente é algo genético? Se tiver que acontecer, vai acontecer. Assim, a genética, ela conta muito. Então, assim, ter um creme, uma solução que vai evitar, se ela tiver uma predisposição para ter uma estria, ela vai ter. É muito importante você hidratar, você precisa hidratar essa região, porque, óbvio, se você tem ali uma pele que tem um ressecamento, então a predisposição dela ter uma estria ou dela ter ali uma flacidez aumenta muito. Então, hoje a gente tem cremes e soluções, óleos, né, específicos para isso, que ajudam muito também a você evitar. Mas, assim, claro, se ela tiver uma predisposição para ter uma estria, ela vai ter. Agora é uma pergunta de leigo mesmo para poder ficar. O que é... Eu confesso que eu, inclusive, sempre tive essa dúvida do que é, de fato, uma estria, do que é uma celulite, e o porquê que isso acontece. Eu acho que deve ser também dúvidas que as mulheres costumam ter também, né? Sim, assim, falando, né, da estria, a gente tem um rompimento, por exemplo, levando para o lado da gestação. Então, imagina, a gente tem um tecido, e aí esse tecido, ele tem ali tem uma estrutura, né, tá bem acomodado. E aí a gente acaba tendo... esticando esse tecido. Então, ele vai perder o quê? Vai perder essa estrutura, vai perder a elasticidade. E nesse tecido existem fibras. Essas fibras, elas se rompem. Uma vez que essas fibras elas se rompem, elas não conseguem se reconectar mais. Então, é onde a gente vê as estrias. Existem tratamentos também para essas estrias. Aí a gente tem as estrias nacaradas, que são as estrias brancas. Tem vários tipos de estrias. Mas as estrias é o rompimento dessas fibras. Então, assim, até mesmo acontece muito com a mulher também, dessa transição, né, da infância para a adolescência. Sim, isso que eu ia falar, porque eu vejo mulheres que nunca tiveram filhos e acabam desenvolvendo essas estrias, e até mesmo não é nem para porque a gente pensa, né, eu tô falando como leigo e como homem, a gente pensa que às vezes pode ser porque, sei lá, porque ficou com sobrepeso, depois emagreceu. Sim. Tem gente que acaba ficando de fato assim. E tem mulheres que não, sempre tiveram um corpo meio que padrão mesmo, mas acabam ficando. Isso
tem a ver com a genética, né? Sim. Também, e você, pelo que você me falou, interessante agora, tem a ver com o próprio crescimento da mulher, né? Que acaba surgindo isso, né? Isso. Na realidade, né, esse estirão, às vezes a pele, o tecido, ele acaba não acompanhando. Então, é muito comum isso acontecer na área dos seios, na área dos glúteos. Então, assim, acaba aumentando ali de tamanho e, às vezes, aquele tecido, ele não tem esse acompanhamento. E aí acaba rompendo essas fibras e dando as estrias. Me dá a impressão que é mais comum nos glúteos, né? Ou é variado? Nos seios também. Pode ocorrer também no abdômen, mas tanto nos seios quanto nos glúteos, quando tem esse estirão ali da infância para a adolescência, é mais habitual. Entendi. É mais habitual. Apesar de não ser a sua área, eu já percebi que em homens é mais difícil isso acontecer do que mulheres, né? Tem alguma coisa a ver com hormônio ou genética? Tem alguma coisa também ver ali com essa questão hormonal, mas acontece também nos homens. Não é tão habitual. Geralmente, nos homens, acontece mais ali, às vezes, quando ele é mais cheinho e acaba emagrecendo, aí acaba ficando um pouco mais evidente nos braços, nas pernas. Eu vou falar, por exemplo, né? Eu tinha 54 quilos a mais até 2 anos atrás. E eu emagreci, mas eu não fiquei com nenhuma marca. Eu comecei a ficar, foi no começo do ano, quando eu comecei a querer trabalhar hipertrofia, né? Que eu desisti. E começou a ficar, mas bem leve mesmo aqui, entre as axilas. Mas bem leve mesmo. Assim, você tem que dar uma olhada. Eu percebi, eu falei, ué, gente, eu não tinha essas marquinhas aqui, não. Eu fui percebendo. Mas de resto, assim, não ficou. Porque provavelmente, como você estava tentando hipertrofiar, esse tecido ele começou a ter um estiramento. Então, por isso que é muito importante, até mesmo nessa questão da hipertrofia, a gente ter um profissional de pele, assim, passar por um profissional. Por quê? Quando a gente tem a ideia de trabalhar a hipertrofia, a gente precisa trabalhar aquele tecido, que também não é muito habitual, não é muito falado. Então, a gente precisa nutrir aquele tecido para que aquele tecido não venha se romper. E aí você tenha um crescimento ali acompanhando. Então, a pergunta que sempre fazem também no consultório é: eu estou no processo de emagrecimento. Então, agora, cada vez mais, muito, né? Falado, né? E aí, seja esse emagrecimento de pós-bariátrico, seja esse emagrecimento com as medicações, Mounjaro, ou seja esse emagrecimento funcional. Eu tenho que trabalhar, né, essa flacidez. Vou emagrecer tudo para depois trabalhar essa flacidez. Não, a gente precisa trabalhar essa flacidez antes de você até iniciar. Porque a gente precisa preparar essa pele, esse tecido, para acompanhar esse emagrecimento. Para que você não tenha ali estrias, para que você não tenha tanta flacidez, porque às vezes esse paciente ele emagrece ali 40, 50 quilos. Dependendo do caso, às vezes é até irreversível. Você não tem procedimento estético que consiga, né? Porque a flacidez é muito evidente. Então, assim, tem que tratar a flacidez antes, durante e principalmente depois. Entendi. É uma dúvida muito comum também. Eu vou emagrecer tudo e depois eu vou tratar da flacidez. Não, você tem que tratar disso. Isso da flacidez, conforme a idade, também vai tendo uma tendência maior? Sim, é fisiológico. Então, assim, levando, né, os homens também, né, a gente vai perdendo massa muscular, e aí, indo para a questão da mulher na menopausa, a gente perde estrogênio. E aí, a gente também, com o envelhecimento, tanto dos homens quanto das mulheres, mas das mulheres mais evidente, a gente vai tendo esse descolamento mesmo da pele, porque a gente vai perdendo massa muscular. E aí, esse deslocamento ali do subcutâneo, do músculo. Então, hoje eu também atendo muitas mulheres no meu consultório que são hipertrofiadas, então tem um abdômen muito bacana, mas que me procuram por quê? Porque por conta do envelhecimento, essa pele ela vai descolando mesmo, né? Assim, você vai perdendo ali colágeno, elastina, e aí ela vai ficando flácida. Então, quando ela está em pé, o abdômen fica legal, fica bem hipertrofiado, mas quando senta, é bem evidente ali essa flacidez, esse descolamento.
E aí é quando elas me procuram. Então, essa flacidez, ela é fisiológica, ela vai acontecendo. Independente do quanto estiver treinando, dieta. Independente. Então, assim, às vezes, assim, aquela mulher que treina muito até consegue em algumas áreas, mas abdômen, principalmente aqui na parte do trícepezinho, é um pouco mais difícil, né? Você vai tendo... Aonde mais incomoda a mulher? Ou vai depender da mulher? Depende da mulher, mas onde mais... Vou contar esse segredo aqui? Sim, onde é que mais incomoda? Então, na mulher que tá nesse processo de emagrecimento, é interno de braço e interno de coxa. É o braço e o interno de coxa. Porque, principalmente interno de braço, porque você coloca uma blusa, ainda mais de verão, você acaba colocando uma blusa e aí fica aquela flacidez e isso incomoda muito as mulheres. Aí também tem mulheres, o interno de coxa também, interno de braço e interno de coxa, são duas áreas que incomodam muito. Porque às vezes elas chegam e falam, eu quero botar uma saia, eu quero botar uma bermuda, eu quero ir para a praia, e aí fica essa flacidez e me incomoda. Incomoda até mesmo no dia a dia, por conta dessa flacidez, que aí você acaba ali, né, tendo atrito, né, entre uma coxa e outra, e acaba gerando foliculite. Enfim. Entendi. Eu percebo, não só pelo seu perfil, como perfil de outras, que parece que essa parte, né, da coxa, dos glúteos, é onde... Me parece que é onde mais se procuram para poder melhorar, né? Para poder tratar. Não sei se seria a palavra melhorar. Poderia ser, né? Melhorar para poder ter, para poder esteticamente ficar. Então, por isso que foi essa pergunta. Mas o que você falou do braço, de fato, porque o braço é onde fica muito mais evidente, né? Agora, mais a parte corporal, assim, já mais da coxa, dos glúteos, eu percebo também que é algo que incomoda, mesmo que não seja... Mesmo que, sei lá, que não tenha o costume de ir pra praia ou isso, mas isso daí também mexe com a mulher, né? Sim, principalmente aquela mulher que passou pelo processo da bariátrica, né? Então, e mulheres jovens, ali de 20 e poucos anos, e elas emagreceram ali 50 quilos, 40 quilos. E, na maioria das vezes, são mulheres que não têm o hábito, né? Começaram, né, assim, a malhar, né, a ter uma atividade física, mas que lá atrás não tinha esse hábito. Então, você acaba tendo uma flacidez importante nessas áreas, principalmente nos glúteos também, né? Você acaba tendo um grande ali excesso de flacidez. E, às vezes, elas não querem passar, né, por um processo cirúrgico e aí acabam procurando procedimentos estéticos para tentar melhorar, como você falou mesmo, essa questão. Por exemplo, uma flacidez interna de braço, que é uma cicatriz grande, e às vezes elas acabam optando por fazer procedimentos estéticos para que não precisem entrar num centro cirúrgico, né? Passar por um processo desse. E é muito importante, por isso, você fazer os tratamentos estéticos antes do emagrecimento, porque aí você consegue ter um resultado muito melhor dessa flacidez. Entendi. Agora, passando por uma parte mais íntima, né, da mulher, do cuidado que ela tem que ter, você estava falando tanto sobre o ressecamento vaginal, você estava falando também sobre a continência urinária, que eu acho que são assuntos que acho que de importância que a mulher deve passar e justamente ela não fala e às vezes também fica com relação ao conhecimento. Acho que fica muito... A mulher já é muito julgada, infelizmente, por muitas coisas, né? Mas imagina com relação a isso. É comum acontecer tanto ressecamento como incontinência urinária com mulheres jovens? Então, incontinência urinária e ressecamento vaginal. Depende, porque aí mulheres jovens tem várias formas disso acontecer, né? Dessas patologias ocorrerem. Questões mesmo da parte uroginecológica, questões neurológicas, questões neurológicas, disfunções neurológicas, né? Sim. Questões mentais, né, assim, psicológicas, que também podem ocorrer. Então, sim, tem várias formas de acontecer.
Mas, voltando assim para essa parte real, né, de uma realidade, é porque hoje as mulheres que passam, né, pela gestação mais jovens, nenhum médico vai virar e vai falar assim, olha, não tenha filho porque você vai ter incontinência urinária. Nenhum médico pode falar isso. Mas, assim, as mulheres elas vão ter incontinência urinária. Então, a mulher que teve uma gestação, com certeza a bexiga não vai ser igual como antes, né? Então, assim, as mulheres que têm, às vezes, 2, 3 filhos com 20 e poucos anos, essa mulher ela já tem grandes chances de ter ali incontinência urinária. E não existe deve existir tratamento, mas Sim. não existe uma cura. Então, aí a gente precisa entender, né? Assim, primeiro, qual é o grau dessa incontinência urinária, né? E aí a gente tem tem um grau que é mais leve, de leve a moderado, que a gente consegue tratar no consultório mesmo. Então, hoje a gente tem a fisioterapia urológica, uroginecológica, e a gente tem também os lasers, né? Que são os tratamentos que eu uso no consultório para tratar essa incontinência. E o que seria essa fisioterapia? Uroginecológica. Então, primeiro a gente precisa entender que, assim, essa questão da incontinência urinária, né? Então, para ficar mais didático, vamos pensar nessa mulher que teve ali várias gestações, então, levando para o lado das mãezinhas. Então, a gente teve ali, né, o útero, ele aumentou muito de tamanho e essa bexiga acabou descendo um pouco por conta do peso. E aí, quando, após a gestação, né, que você tem ali todos os músculos, né, acabam voltando aos poucos, né, para o seu lugar, essa bexiga, ela sobe novamente, mas ela não sobe tanto. Imagina um músculo que se estendeu tanto ali, desceu, e aí ela acaba voltando, mas ela não volta, né, totalmente ali para o seu lugar. E aí a gente já pensa, né, poxa, mas e se eu tiver um músculo forte ali, um músculo que segura a bexiga forte? Aí seria o ideal. E isso é algo que as mulheres deveriam tratar, fazer essa fisioterapia uroginecológica, essa fisioterapia pélvica desde a infância. Isso é algo que deveria ser levado desde a infância para você. Então, ou em outros países, essa questão pélvica, ela é muito séria, né? Essa saúde íntima da mulher, essa musculatura pélvica, ela é muito desenvolvida em outros países. Infelizmente, aqui ainda não é. A gente está começando agora, a gente está vendo aí profissionais falando mais dessa importância, mas assim essa parte da pélvica do core é algo que é muito pouco falado ainda. Sim. A gente está assim, na realidade, até os próprios profissionais, né, educadores físicos, têm falado bastante dessa parte do core, né, e tem trabalhado um pouco também nas mulheres nas academias, também tem levado um pouco mais de informação para essas mulheres. Mas assim, voltando, então aí você imagina uma bexiga que desceu e acaba não voltando. Então ela tem uma gestação, tem 2 gestações, e aquilo ali fica mais predisposto, né, a você ter incontinência urinária. E a uretra da mulher é muito curta, né? O do homem é grande, né? E da mulher é muito curtinha. Então o escape ajuda muito, né, você ter um escape da urina. Então, se a mulher tiver, né, a primeira gestação mais jovem, tiver 1, 2, ela vai ter mais predisposição a ter incontinência urinária. Entendi. E aí a fisioterapia pélvica, ela vem de várias formas, né, com exercícios pélvicos, então a gente consegue avaliar, né, o grau dessa incontinência. E aí a gente tem um grau que a gente consegue intervir, do grau leve a moderado, e o grau mais avançado, aí às vezes precisa ser cirúrgico, né? Quando você tem um grau mais elevado ali da incontinência urinária. Mas, geralmente, no grau leve a moderado, a gente consegue tratar bem. Com a fisioterapia pélvica, né, com os exercícios, ou com o laser. Entendi. Mulher, então, que não teve filho, é muito mais difícil isso acontecer. Assim, é uma das possibilidades, né? A gestação é uma das possibilidades da incontinência urinária. Mas mesmo que ela não tenha tido, né, passado por uma gestação, lá na frente,
com certeza, por conta da menopausa, ela pode vir. Também não é uma certeza, né? Porque envolve questões genéticas. Sim. Mas a gente está falando aí de 70% das mulheres. Caramba, essa informação eu não sabia. 70% das Agora, mulheres. o ressecamento vaginal, isso pode ocorrer desde nova ou é só com relação à menopausa e com a idade? Não, isso pode acontecer também precocemente. Aí tem várias possibilidades, né? Tem, como eu falei, tem questões neuropsicológicas, tem uma predisposição genética, tem, de repente, devido a alguma patologia mesmo da saúde íntima. Então, assim, tem várias possibilidades disso acontecer. Mas, né, na menopausa, por conta da perda do estrogênio, essa mulher ela vai ter esse ressecamento vaginal. E aí é importante também a gente falar, né, que esse ressecamento vaginal tem tratamento, a gente consegue melhorar muito, né, esse ressecamento vaginal. E o mais importante, levando, né, para, né, trazendo, né, já que a gente está no Outubro Rosa, uma informação que é muito valiosa, é que a mulher que está passando pelo seu tratamento oncológico, pelo câncer de mama, ela não pode fazer essas reposições hormonais. E essa mulher ela sofre muito com ressecamento vaginal. E hoje a gente tem uns lasers, que o laser ela pode fazer, mesmo das mulheres que estão passando pelo tratamento oncológico. Sim, mas o que causa o ressecamento? Quais são... assim, o problema é só problema por conta da relação sexual ou tem outras coisas que ela pode estar sentindo por estar tendo esse ressecamento? Então, assim, a mulher que tem ressecamento vaginal, dificilmente ela consegue ter uma relação sexual. E isso é muito ruim, porque pela minha prática, né, clínica, o que eu vejo, a maioria dos parceiros não entendem essa condição, né, do ressecamento vaginal. Às vezes nem sabe, por própria ignorância, nem sabe o que é o ressecamento vaginal. E aí ela já começa a sofrer por isso. Então, ela não consegue ter relação sexual, porque é quase que impossível. E aí ela tem esse ressecamento pode gerar outras patologias, pode ferir, pode coçar, pode dar coceira, pode machucar, enfim, pode gerar assim, outras complicações. Então, por isso que essa mulher ela precisa tratar desse ressecamento Entendi. vaginal. Então, o ressecamento independente... porque assim, para você ver como é que pensa um homem, até... para mim, a questão da mulher não ter ressecamento era só por conta da relação sexual. Tô te falando eu como Sim. homem tava pensando aqui. Eu acho que é até interessante isso. Mas não, ela tendo... independente disso, ela tem uma... Como é que eu posso dizer? Ela tem uma lubrificação padrão, normal, e sem isso, com esse ressecamento, tirando a parte sexual, ela pode ter complicações, como você está dizendo, se tiver esse ressecamento. Sim, ela fica mais predisposta, né, a ter bactérias, fungos, enfim. A gente tem ali um pH daquela vagina que é um pH mais ácido, que está ali preparado para combater várias bactérias ou vários agentes que venham, né, atentar ali, porque é uma porta de entrada mesmo. Mas, então, a gente tem todo ali um exército preparado para aquilo. Quando você tira essa lubrificação, a gente perde essa questão do pH ali da vagina. Então, esse ressecamento, né, ela fica mais predisposta a ter bactérias, a ter alergias, a sangramentos, enfim. É complicado. É complicado. Agora, precisa ser tratado. Agora, com relação a isso... como é que é feito a... Você estava falando sobre isso, me veio uma coisa... Nossa, olha para você ver quanto tempo. Eu era criança, eu lembrei agora de um programa do Gugu, que estava falando, um ginecologista na época, falando sobre a limpeza, né? Que a mulher, às vezes, vários sabonetes e tudo, e falou que a vagina praticamente ela é autolimpante.
E isso eu trouxe não sei porquê, mas agora falando aqui, ela falou assim que não precisa comprar cremes e aqueles sabonetes íntimos que vendem e tudo. Isso é assim mesmo ou é só, assim, ou foi na época... Eu tô te falando porque eu lembrei agora, né? Porque eu já tinha ouvido falar disso, que às vezes a mulher ela se preocupa tanto em limpar bem, mas que não precisa... Um sabonete neutro já resolveria. O ideal correto mesmo é você não modificar o pH dessa vagina. Então, se a gente for usar, né, um sabonete na área íntima, primeiro tem que ser um sabonete ginecológico, né? E aí a gente precisa ter bons sabonetes. Então, o ideal é que esse sabonete, né, ele seja orientado, né, pela ginecologista, que vai saber orientar sobre qual o melhor sabonete, o pH adequado. Mas, num geral, o melhor sabonete ser neutro ou você não usar sabonete, você fazer uma higiene sem algum sabão, algum sabonete. Mas, quando for usar um sabonete ginecológico, para a gente tentar manter esse pH, porque esse pH da vagina ele é o que protege, então é muito importante que a gente mantenha esse pH ali adequado. E isso tem alguma coisa a ver com a idade? Assim, vai chegando uma idade, tem que ter um cuidado maior, porque de repente o pH vai mudando e aí a limpeza também tem que ir mudando ou não. E no caso do ressecamento vaginal, que aí eu não sei se está ressecado, muda completamente o pH, né? E aí tem que ter além do tratamento, tem que ter um outro tipo de cuidado de higiene? Então, é engraçado você falar, né, que assim, que com a idade a gente tem essa mudança. Geralmente, com a idade, as mulheres, o que a gente ouve muito, né, das mulheres de 70, 18 anos, que a gente fala, tem que passar pelo ginecologista, tem que fazer os exames de rotina. E aí elas acham, né, na própria ignorância, que não tá tudo certo. Como eu não estou utilizando mais, não tenho mais uma vida sexual, eu não preciso mais ir. Não, precisa, porque as doenças estão aí, todo esse processo ali, que às vezes elas nem sabem que tem ressecamento vaginal, às vezes acham que a incontinência é normal da idade, perder a urina. E aí essa própria incontinência pode gerar também algo mais sério, como infecções, enfim. E às vezes então, a tendência é justamente a mulher de mais idade, de 60, 70 a mais, ela às vezes nem procurar tanto. Não, mas eu vou te falar que é até engraçado isso. Não precisa ter muita idade, não, porque assim, eu tenho amigas assim que são mais íntimas, assim, chegar e falar assim: eu não tô tendo, então não tem por que eu ficar procurando com frequência se eu procurando uma profissional com frequência, já que eu não tô fazendo. Sim, mas não é só isso, né? A gente tem todo exatamente. Um sistema ali que precisa de muita atenção, né? Assim, uma atenção, né? Até porque esse sistema, né? O ginecológico da mulher é um sistema muito complexo e muito propenso, né, a ter patologias. Sim, eu acho que até tô te falando agora, lembrando, né, de informações que a gente vai vendo. Por exemplo, a parte, por exemplo, de... Parece que se está usando uma roupa íntima adequada, de algodão, a forma como limpa, dependendo do sabão, isso pode afetar também de como foi feita a limpeza da roupa íntima. Tem alguma coisa assim, não tem? Sim, é o próprio tecido, né? Sim. Próprio tecido. Aí a gente entra também até para uma questão mesmo da própria anatomia ali, né? Da vulva, da anatomia dessa área íntima dessa mulher. Mas sim, existem tecidos que são melhores para essa mulher utilizar, né? Ao longo do dia. E o ideal é justamente que à noite, né? A gente mantenha, não utilize, né? Calcinhas, mantenha assim, essa área um pouco mais assim arejada, né? Então o ideal é sempre não abafar,
para a gente não modificar, né, esse pH, para a gente não fazer com que esse pH mude e você fique mais propensa a ter infecções, né, a ter entradas ali fúngicas de bactéria. Sim, tem alguma coisa a ver, me passou agora pela cabeça, você estava falando sobre a questão de estar mais, inclusive quando for dormir, não evitar, não utilizar. Por exemplo, uma mulher que usa tem costume de usar mais calça do que, de repente, usar um vestido ou uma saia, alguma coisa assim. Tem muito período, então acaba ficando mais abafado. Sim. Tem mais possibilidades de acontecer, Sim, alguma coisa? Tem mais possibilidade justamente por esse aquecimento maior dessa região. Então, assim, outra coisa que a gente verifica muito são as mulheres que estão, por exemplo, nunca malharam, começaram a malhar. E aí começa a utilizar mais, né, as calças, né, as roupas próprias para malhar, e aí acaba apertando, suando muito, aí chega em casa, várias tarefas continuam com aquela roupa mais úmida. Isso tudo também auxilia muito. Aí aquelas mulheres que nunca tiveram ali, né, uma infecção fúngica começam a ter por conta dessa mudança ali, né, do pH ali da vagina. De fato, porque acabam usando, assim, você não tem como usar saia para treinar, né? Sim. E aí acaba suando, e às vezes na correria, Sim. porque às vezes fica, até Exato. às vezes... O dia todo. Às vezes fica, Sim. por exemplo, a mulher treina e vai resolver as coisas Sim. com roupa de academia mesmo, vai resolvendo Sim. as coisas durante o dia. E aí só depois que vai lá e faz... Gente, O ideal seria o quê? Já que eu tenho, né, outras rotinas, outras demandas, então é trocar, né, se trocar, tirar aquela roupa mais úmida, se trocar e depois ir para as suas demandas. Mas a rotina ali, mas precisa ser modificado. Então a gente escuta muito isso. Agora que eu comecei a treinar, eu comecei a ter, né, essas infecções fúngicas que eu não tinha antes. Então, assim, são muitas informações assim, interessantes que é legal a gente trazer. Sim, sim, porque, por exemplo, isso daí, eu não sei se é de conhecimento padrão da mulher isso, mas o que você me falou agora, assim, eu nunca parei para pensar numa coisa dessas. Sim. De que essa parte do treino acabaria acontecendo isso. Sim. E isso tem acontecido muito, muito. E às vezes essa mulher ela nem sabe o porquê e aí acaba associando a outras. Sim. E aí qual o tipo de riscos que ela pode correr com isso? Então, ela acaba tendo infecções fúngicas, né? Candidíase, pode gerar uma vaginose, pode ter ali várias complicações, porque você acaba modificando, né? Entendi, caramba. Esse pH. Então, assim, tem que ter esse olhar, né? E a maioria não associa, né? Acaba achando, mas por que eu tô com essa infecção? Acaba não entendendo muito por quê. Entendi. E aí, o que a gente estava falando, né? Sobre a questão agora, partindo mais para essa parte da mulher mais madura. Não sei se é o que costuma te procurar mais, né? Se é a mulher que costuma te procurar mais. Em que momento que elas começam a perceber que elas precisam te procurar? A mulher na parte da menopausa? Da menopausa. Então, essas mulheres, elas chegam para mim de diversas formas, né? Chegam para mim através da parte estética. Então, são mulheres que acabam reclamando, né? Principalmente pela questão facial. E aí elas chegam e falam, doutora, minha face está derretendo. De um mês para cá, eu senti que a minha face desceu. Ou então, de um mês para cá, eu senti que o meu braço veio uma flacidez que antes eu não tinha e foi muito rápido. Então, sempre, na maioria dos casos, é por conta de uma questão estética e a maioria é a flacidez. Então, ou seja, pela questão facial mesmo, por conta do derretimento, ou seja, por conta do corporal.
ou seja por conta da própria incontinência, mas o mais habitual é por conta da flacidez em si. Também acontece muito da queixa delas virem por conta de uma desidratação. Estou sentindo minha face muito desidratada, e aí a minha área dos olhos está mais evidente, o craquelado, estou sentindo um ressecamento que antes eu não tinha, então eu quero fazer algum procedimento que vai nutrir novamente a minha pele. Então isso acontece muito, mas assim, 90% é a questão mesmo da flacidez. Entendi. Com relação à mulher que ela está passando por esse ressecamento, menopausa, e ela é casada, como é que fica com relação à vida sexual dela? Porque precisa de fato passar por um tratamento ali, ou tem coisas assim que ela acaba fazendo e assim, como tem uma queda hormonal, né, também deve perder libido também, né? E tem alguma coisa a ver com o ressecamento com a perda de libido? Então, não, assim, são coisas, assim, o ressecamento... Bem distintas, sim, né? por conta dessa questão mesmo hormonal, ela vai ter essa queda do libido, que também é um dos hormônios responsáveis que ela está passando por esse processo. Então, assim, nessa questão mesmo dessa mulher que tem esse parceiro, e aí vamos pensar numa mulher ali de 50 anos, né? Numa mulher de 50 anos e de um homem de 50 anos. E aí essa mulher de 50 anos, ela, né, tá passando por esse processo, né, de flacidez, de ressecamento vaginal, essa parte mesmo da perda, né, do colágeno, não só isso, dessa parte que a gente está falando da parte, né, corporal, estética, mas pela questão mesmo da saúde mental dessa mulher, porque é uma mudança, é outra mudança que está vindo aí acompanhada de várias alterações, né, não somente na questão hormonal, dos hormônios que mexem muito com essa questão psicológica da mulher, mas também com essa parte corporal. Então, é imprescindível que a mulher que esteja passando pela menopausa, que ela procure, né, um profissional, seja ele, né, um endócrino, um ginecologista, ou um nutrólogo, alguém que possa fazer esse acompanhamento, né, de reposição. Então, né, que ela repor, né, o que ela, né, vier a precisar, né, seja vitaminas, seja os próprios hormônios, e que ela se olhe com mais carinho, né, e que ela tenha esse olhar, né, por ela. E é muito importante que esse parceiro também entenda essas mudanças hormonais de comportamento, né, irritabilidade. Então, tudo isso vem acompanhando esse processo. Não somente essa mudança ali corporal. Então, a gente pensa numa mulher de 50 anos que está ali linda, maravilhosa, que malha, trabalha, tem uma vida assim, super produtiva, mas que tem essas limitações ali físicas e, às vezes, tem até vergonha de falar com o próprio parceiro, que está perdendo urina. Sim. E aí isso acaba limitando muito a vida sexual, porque imagina, né, a vergonha, né, o constrangimento para essa mulher, que às vezes não pode, às vezes, se abrir com o próprio parceiro. Então, ter um acompanhamento, né, tanto de um profissional, um profissional da mente, né, com um psicólogo, e tendo também um acompanhamento com um médico, né, ali, que vai fazer esse acompanhamento de todas as taxas, é imprescindível. Eu fico pensando justamente como que deve ser difícil para ela, inclusive, porque é uma coisa que ela não gostaria de estar passando e às vezes o parceiro de repente não compreende, né? E aí acaba, dependendo da mente do sujeito, acaba passando diversas outras coisas. E também alguns que... E ela, às vezes, até por questões de consideração de gostar do parceiro, acabar fazendo e sentindo dor, né? Eu acho que deve ser... Você deve ouvir muito isso, né? Deve ser muito comum, infelizmente, né? Sim. É muito comum. E aí a gente entra por outras áreas, né? E aí tem muito essa questão mesmo da ignorância dos homens. A gente tem também essa questão de cunho religioso, né? Sim. E, enfim, aí são muitas considerações, né? Mas, assim, quando eu vou palestrar,
A maioria dessas mulheres, até de 70 anos, sempre me agradecem por eu estar levando essa pauta. Fala, obrigada por você estar falando sobre isso e orientando sobre isso. Porque a maioria dessas mulheres passaram muito, né, por isso. Então, elas agradecem por, né, por ter uma pessoa ali falando sobre isso. Né? Aconteceu também uma vez numa palestra, até de uma mulher vir até mim e falar, eu passei sobre isso. E aí eu tive assim, passei até por questões mesmo de saúde, por conta de todas essas questões que eu era obrigada, né, a me submeter, a passar, enfim. Uhum. Gente, e eu vejo o seu perfil, né, que eu estou sempre acompanhando, e eu vejo também dessa parte de estética, né, da procura, bastante procura para poder melhorar a parte estética. Mas eu vejo que cada vez mais a mulher ela vai procurando, independente da idade, ela vai procurando tem aumentado, né, a mulher quando Sim. mais jovem também já começando ao cuidado mais da parte estética, tanto que a gente vê aí às vezes as mulheres, se você vê inclusive até alguns vídeos de muito antigos, né? Às vezes passa na internet, tanto mulher quanto homem, você vê assim, da década de 80, eu tenho 20 anos e a mulher parece que tem 40. E aí, hoje em dia, até você falou sua idade agora, eu cheguei e falei assim, gente, não parece, não parece mesmo. E muitas mulheres hoje, você vê que por estarem se cuidando, uma mulher de 40 hoje, ela não parece ter uma mulher. Ela não parece mesmo. A gente fica impressionado. E quando eu vejo esses vídeos na internet, eu fico assim, gente, como é que pode? Antigamente, né? Não só eu acho que por questões da tecnologia, que não existia tratamentos tão específicos para isso. E eu acho que também o acesso, né? Porque se a gente for olhar, o acesso a esse tipo de tratamento também hoje está mais facilitado do que antes, né? Verdade. Se fala mais de estética, né? Antes não se falava tanto assim de estética. Mas é importante a gente falar, né, que o bem-estar, né, essa autoestima também está dentro da classificação da saúde, né, pela OMS. Então, assim, não é só questão de vaidade. Você se sentir bem é saúde mental, claro, né? O bem-estar, a autoestima é saúde, né? É importante a gente falar. E as mulheres, às vezes, elas têm muita... não, isso é vaidade, não vou me importar com isso. Não, tem que se importar. Né? A mulher, ela precisa estar bem, ela precisa se sentir bem, ela precisa se sentir segura. Né? Porque quando uma mulher ela se sente segura, ela consegue destrinchar e resolver qualquer situação. Exatamente. Eu queria que você aproveitasse, né? A gente, infelizmente, está ao fim desse papo muito enriquecedor. Te agradeço muito, tá, Cristina? Eu queria que você deixasse aqui como é que faz para poder entrar em contato com você, o que você faz, além da parte íntima, estética, pudesse falar para a câmera aqui como é que podem fazer para te procurar e quais são os procedimentos que você efetua. Então, eu vou deixar o meu arroba, doutora.cristina.catermol. Vocês me encontram lá no Instagram e ali tem um WhatsApp, enfim. Você, mulher que está passando, né, pela menopausa ou passou pela menopausa, ou até mesmo você, mulher, né, que quer se tratar, quer melhorar a sua autoestima, né? Com certeza eu posso lhe ajudar. Então, hoje lá no consultório a gente trabalha com toda essa parte de rejuvenescimento facial, corporal, principalmente essa parte mesmo da flacidez. Essa mulher também que tem incontinência urinária, ressecamento vaginal, a gente consegue também tratar. Então, só entrar em contato. Quero aproveitar aqui também, dar em primeira mão, que a gente está terminando de inaugurar agora um instituto, o Instituto Corpus Clinic em Ipanema, e esse instituto está ficando bem bacana, vai ser para profissionais da área da saúde que querem se capacitar na área da saúde e da estética. Eu vi que você estava fazendo, a mentoria, né, que você estava fazendo no instituto, sim, pode falar também. Então, assim, eu já faço mentorias, né, e a gente está terminando agora, a gente já vai começar com a próxima turma, semana que vem, lá no Instituto. Então, você, profissional da área da saúde, que quer se capacitar, entra lá no @Corpus Clinic Instituto.
Tá bom, então. Muito obrigado, tá, Cristina? Eu que agradeço. E, gente, não esqueça de seguir tanto ela nas redes sociais e também deixe lá seu comentário e siga também a gente nas nossas redes sociais. Obrigado, até a próxima.